Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os nossos visitantes. Senhor presidente, eu venho mais uma vez aqui para relatar os diversos telefonemas que nós temos recebido, principalmente do interior do Estado. Ontem me surpreendeu o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, com mais uma situação como aquelas que eu já relatei aqui. São cerca de 10 mil processos, 12 mil processos, segundo alguns, que estão sendo, hoje, sindicantes estão sendo feitas contra professores, pais, alunos, funcionários das escolas ocupadas no ano 2016. Ontem, uma professora que me ligou informou que em Bituruna, nós tivemos uma professora aposentada, que por estar no dia da desocupação da escola e assinado que estava entregando a escola, foi afastada. Ela continuava trabalhando, foi afastada por 90 dias, este afastamento convertido em multa, esta multa retirada do seu salário, R$ 3.840, retirada da sua conta corrente em 2 agências bancárias, e ela continua trabalhando mesmo com a multa. O que está acontecendo no estado do Paraná, como eu coloquei ontem, a perseguição que está sendo feita contra aqueles que, de alguma forma, estiverem envolvidos, professor Tercílio, nas ocupações das escolas, é uma aberração. A governadora Cida Borghetti tem que tomar uma providência urgente para que nós não tenhamos casos mais graves ainda do que esses que nós estamos relatando aqui. São centenas, milhares de pessoas que estão sendo hoje perseguidas por conta de terem apoiado, direto ou indiretamente, ou mesmo não apoiando, por terem acompanhado algumas das ocupações de escolas. Não é possível que a governadora, que tem sensibilidade para determinadas situações, esteja alheia a esse problema. Por isso, senhores deputados, nós estamos fazendo um pedido, mais uma vez aqui, para que a governadora acompanhe o processo, para que esses processos sejam suspensos. Eu não quero aqui, senhores deputados, senhoras deputadas e nossos visitantes, ver repetir aquilo que ocorreu lá em Florianópolis, quando um processo contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina teve um desfecho trágico. A partir do momento que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e um juiz de primeiro grau determinou o afastamento do reitor, ele, em profunda depressão, cometeu suicídio, e depois de 6 meses, ou 4 meses, 6 meses, foi em outubro, o processo concluiu pela sua absolvição. E aí a pergunta é, absolvição como? Se ele cometeu suicídio. Por isso, governador Cida Borghetti, peço à senhora que tenha uma atenção especial a esse processo de perseguição que ocorre com educadores e com pais e alunos dentro das escolas. Nós não podemos ter no Paraná uma tragédia por omissão. Tenho dezenas de processos como esse. Vou ler rapidamente, senhor presidente, um que me chegou às mãos e que diz o seguinte: as alegações para a suspensão da diretora, alegação que não cumpre meu horário de trabalho, alegação que odeio meus alunos, alegação que maltrato professores que não faz greve, alegação que os alunos só ocuparam a escola porque nós os convencemos, alegação, a mais absurda de todas, que estou respondendo por uma saída de aluno no 3º ano do ensino médio em março de 2017. Com um detalhe, eu não trabalhava de manhã na escola esse período. De fevereiro a abril de 2017, trabalhava na escola, no Colégio Estadual Sebastião Saporsky. Isso aqui é do Santa Gema. A Comissão de Direitos Humanos está chamando para uma audiência todos aqueles interessados que estão sendo perseguidos nas escolas pelo Ministério Público, pela Secretaria de Educação e pelos núcleos regionais de educação. Não é possível que nós fiquemos olhando as coisas acontecerem como se elas fossem questões menores, professor Tercílio. Questões menores. Até que aconteça uma tragédia, e aí não adianta ir no enterro. Aí não adianta dizer que sente muito. É preciso que nós impeçamos esta que é um verdadeiro massacre contra aqueles que estiveram, em algum momento, envolvidos nas ocupações das escolas. Mesmo que estivessem ali para proteger alunos e para proteger as crianças, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Senhor presidente. Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto ou...
Não, eu vou concluir em 1 minuto, porque eu acredito que o professor Lemos vai usar o horário do PT. Mas eu só quero aqui, senhor presidente, eu vou ter que usar um horário maior, não sei se o líder da oposição vai ou não usar o horário da oposição, mas se não for usá-lo, eu retorno no horário da oposição, senhor presidente, porque nós recebemos na Comissão de Direitos Humanos ontem dois questionamentos e 2 situações que são graves. A primeira, talvez se resolva hoje à tarde, que é a rebelião lá da Casa de Custódia Curitiba, que já está desde domingo à noite. E sobre essa, nós iremos... Pois não, professor? Pode usar o horário do PT. O professor Lemos está me liberando o horário do PT, senhor presidente. Está concedido, então, mais agradeço 10 minutos, deputado. ao professor Lemos. E a outra é com relação ao ocorrido aqui em Pinhais, e que é extremamente grave, e que precisa de esclarecimento. A juíza de Pinhais determinou que as crianças haitianas que sejam separadas dos pais no Paraná. E aí eu vou ler rapidamente. A juíza Márcia Regina Hernandes Lima, do Juizado de Infância e da Juventude, determinou que 2 crianças haitianas que vivem em Pinhais, no Paraná, sejam separadas do pai e mandadas de volta para a família paterna no Haiti. A decisão foi tomada no começo de maio com base em denúncias anônimas de maus tratos e negligência. O caso, que corre em segredo de justiça, foi iniciado pelo Jornal do Brasil e está sendo comparado à política de separar famílias que cruzam a fronteira nos Estados Unidos. As crianças, um menino e uma menina de 9 e 10 anos, moram em Pinhais desde 2015 com o pai, motorista de Uber, a madrasta e o irmão mais novo de 6 anos. O pai de 33 anos veio para o Brasil em 2013, fugido dos efeitos do terremoto que assolou seu país em 2010 e cujos efeitos mataram a mãe das crianças mais velhas. Apesar da justiça ter determinado o retorno das crianças ao Haiti, somente dos 2 mais velhos, as 3 crianças foram tiradas de casa e desde maio vivem sob cuidado de um abrigo. Advogados que entraram em contato para conseguir a devolução das crianças à guarda do casal, o Juizado da Infância e Juventude de Pinhais não comentou o caso. E aí, senhores, há uma segunda situação, e que nós queremos que seja esclarecida. A primeira dizia respeito a isso. A segunda diz que em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a juíza que eu já citei aqui, do Juizado da Infância e Adolescente e Juventude, quer enviar para o Haiti os menores RC de 9 anos, WMC de 10 anos, separados do pai, motorista do Uber, 33 anos, sua atual esposa, auxiliar de serviço de 29 anos. O casal está no Brasil legalmente desde 2013 como refugiados, portanto, sob a proteção do Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. As crianças e o filho menor deles, DWC, de 6 anos, chegaram em 2015 e possuem um registro nacional de estrangeiro. A, entre aspas, deportação dos menores foi determinada nos autos da medida de proteção, aí cita o número, que tramita em seguida de justiça. A decisão da juíza, que já afastou as crianças da guarda do casal desde 17 de maio, transferindo-os para um abrigo onde os pais não podem avistá-los, teria sido motivada por denúncias de supostos maus tratos. Isto, porém, não foi confirmado por vizinhos. Os pais não conseguiram contato com essas crianças, os vizinhos que assinaram declarações em defesa do casal. A família que reside em Pinhais, numa casa modesta, porém em condições dignas, mesmo em situação legal, estiveram prestes a ser colocados no voo com destino ao Haiti contra a vontade das próprias crianças e do casal. O que os impediu de serem deportados, as crianças, separando-os dos pais no último de 22, foi a ausência de vacinação contra a febre amarela, necessária para a escala da viagem no Panamá. Ou seja, a juíza determinou que essas crianças fossem sozinhas para o Haiti, deportadas, e que, na escala no Panamá, por exigirem a vacina, elas não poderiam fazer a escala no Panamá, por isso ainda estão em Pinhais, num abrigo. A decisão da juíza torna-se mais estranha na medida em que ela poupou da deportação o filho menor DWC por ele residir com a mãe. Mas, oficialmente, a menina RC está registrada no Brasil também como filha desta, que é sua madrasta como mãe, RCL. Ainda assim, teve a viagem determinada pelo Juizado da Infância e da Juventude, que quer entregar as 2 crianças cuidado da avó paterna no Haiti. Os filhos mais velhos do hoje motorista Uber são no primeiro casamento com a haitiana, TC, falecida no terremoto que atingiu o país em 2010. Na mesma ocasião, o menino WMC então com 2 anos, perdeu um dos braços. Na catástrofe também desapareceram os documentos da filha, por isso,
quando a ST chegou ao Brasil com 6 anos, acabou registrada como filha da sua madrasta, do filho caçula do motorista de Uber e hoje novamente grávida, ela, obviamente. A partir da decisão da juíza, o motorista se viu obrigado a comprar passagens aéreas para ele e os 2 menores. Fez isso no desespero após ser informado pelas assistências sociais do Conselho Tutelar de Pinhais de que só lhe seria permitido avistar as crianças no momento do embarque. Os cerca de 12 mil gastos com as passagens, como mostra o comprovante que guarda consigo, foram conseguidos com parentes haitianos. Os bilhetes acabaram não sendo usados. Com a falta da vacina. Do que pagou a empresa panamenha, a Copa Airline, ele só terá de volta metade do valor. Quem conseguiu impedir a deportação das crianças foram os advogados da ONG Casa Latino-Americana, a advogada Ivete Caribé da Rocha, Nadir Pache Floriani e Henrique de la Vida 1. A casa, que se dedica a prestar atendimento aos migrantes e refugiados, foi acionada pela Associação dos Haitianos do Paraná. Por se tratar no processo em segredo de justiça, os advogados evitam comentá-lo, mas confirmam o caso como relatado pelo pai dos menores. Nesta quinta-feira, eles ajuizaram, semana passada, um agravo no instrumento com pedido liminar do Tribunal de Justiça do Paraná, distribuído à 11ª Câmara, sorteado o juiz relator, substitutos Fernando Rodrigo Limas Daledoni. Esperam conseguir a devolução das crianças à guarda do casal. Aí cita qual foi o último emprego do pai, como que as crianças estavam, e o que é mais grave, 17 de maio do ano passado, as assistências sociais estiveram na casa do motorista Uber quando ele tinha saído em busca de um botijão de gás e levaram os 2 meninos. A menina foi recolhida na escola. O pai só ficou sabendo pelos vizinhos que as suas crianças seriam deportadas. Desde então, o casal não teve mais contato com as crianças, desde o dia 17 de maio. O pai só sabe das crianças pelos vizinhos, desconhece o abrigo ao qual estão recolhidas e constatou-se que os 2 filhos mais velhos não estão frequentando as aulas da escola. As denúncias de maus-tratos surgiram coincidentemente após o motorista recusar doar um dos seus filhos à missionária com quem as crianças ficaram quando ele viajava a serviço. Não há nos autos da medida de proteção nenhum laudo psicológico ou médico confirmando maus-tratos dos vizinhos que justificassem a perda do pátrio poder. É um absurdo que uma juíza determine a deportação de crianças sem o acompanhamento e que o seu pai tenha que ele arcar com as passagens por ter sido feita uma denúncia anônima, do mesmo jeito que nós estamos vendo denúncias contra professores, educadores de forma geral, pais e alunos e que são convertidos em processos. Só que nesse caso, o anonimato em tempos de delação premiada ganha os sinais de tragédia. Ou será que é a juíza que vai pagar, caso seja revertida essa medida? Ou será que é a juíza que vai dizer que foi confirmar aquilo que os vizinhos diziam, que não havia maus tratos? Não será. Não será. Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Porque hoje nós estamos vivendo um autoritarismo em determinados segmentos da sociedade, onde as coisas acontecem e depois que acontece, a quem é o acusado é que cabe apresentar provas da sua inocência e não a quem acusa apresentar provas da culpa. Então, nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, buscando a CASLA nesta semana e através da CASLA e da doutora Ivete Caribé, nos colocando à disposição para acompanhar o processo. Eu volto a dizer, é preciso que haja bom senso. Não se pode tirar crianças dos seus pais, mandá-los para a sua avó, sem sequer conhecer a avó, porque eu duvido, estou falando publicamente, que a juíza que determinou essa medida conheça a avó dessas crianças no Haiti, ou saiba as condições de vida no Haiti. Duvido. Mas é mais fácil você se livrar do problema. É mais fácil empurrar para lá. E, afinal, são 2 haitianos a menos que, para muitos, incomodam aqui no Brasil. Me preocupa que essa denúncia venha, como foi dito aqui,
quando o motorista do Uber se recusa a doar uma das crianças para a missionária que ficar com ele. Não que ela seja a delatora, mas me preocupa, porque nós passamos a tratar as pessoas como se fossem objetos. Da mesma forma, professor Lemos, que são tratados hoje professores, alunos, funcionários que estiveram apoiando ou estiveram juntos com manifestações necessárias e justas em 2016 e que hoje pagam um preço altíssimo por isso. Por isso mesmo, é preciso que nós nos solidarizemos. Mas mais do que isso, nós temos um projeto de lei aqui na Assembleia. Aliás, 2 projetos de lei. O primeiro, o deputado Romanelli, que chegou agora aqui ao plenário, deu parecer favorável, foi pedido vistas hoje, que é... Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Que é o projeto que anistia as faltas da greve. Porque é necessário que isso seja feito e a governadora pode fazer por decreto, pode fazer por ato de ofício. Nós esperamos estar contribuindo nesse processo. E o segundo é que faz com que nós tenhamos a anistia destes processos de inquisição que estão sendo feitos no estado do Paraná. No estado do Paraná. Porque São Paulo não fez, os outros estados não fizeram, e o Paraná, para sair na frente em tempos de Lava Jato, resolve abrir quase 12 mil sindicâncias para punir educadores. Por isso, denúncias anônimas não podem ser aceitas como verdadeiras. Nós não podemos punir educadores por serem solidários. E nós não podemos aceitar que Ministério Público e Secretaria passem a ser os torquemadas da vida dos educadores. Tem mais o que fazer, a começar por dar o reajuste de 2,76. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.